Boa noite, igreja. Está muito fraco, irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite. Muito bom. Pedir aos irmãos, que se assentem, para nós reiniciarmos, que o culto ele sempre está na vida do cristão. Então nós vamos reiniciar mais um culto de adoração e louvor ao nosso Senhor. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de nós podermos, mais uma vez, estar aqui, para junto prestarmos um culto ao nosso Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Esse é o nosso objetivo, irmãos? De sair das nossas casas e vir para cá para adorar o nosso Senhor. Esse tem que ser o nosso objetivo, amém? Mesmo sentado, nós iremos orar, pedir orientação a Deus, para que tudo que for feito aqui nesta noite, seja para engrandecer o nome dEle. Oremos. Querido Deus, gratos somos a Ti, Senhor, por podermos, Pai amado, estarmos na Tua presença aqui nesta noite, querendo, Pai amado, Te agradecer e louvar e exaltar o Seu nome, Senhor, está honrando o Seu nome aqui nesta noite, Senhor. É para isso, Pai amado, que nós estamos aqui, para juntos poder adorar a Ti, Senhor. Neste momento, Pai amado, eu quero Te pedir, Pai, esteja, Pai amado, com a Sua igreja, Pai amado, aqui neste local, que nós possamos, Pai amado, verdadeiramente agora, Pai amado, estarmos com nossos pensamentos, com nossos corações voltados para o altar que é Ti, Senhor. Te peço, Pai amado, pelas pessoas que entrarem por esta porta, esteja abençoando cada vida aqui, Senhor. Nossos irmãos, Pai amado, que estarão aqui louvando aqui na frente, Pai, aqueles hinos que Tu já preparaste no coração dos Seus servos, Senhor, que nós verdadeiramente possamos exaltar a Ti. A mensagem, Pai amado, que Tu já preparaste também, Pai amado, no coração dos Seus servos, Senhor, que nós possamos estar aptos para poder receber aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora iremos ficar de pé, irmãos, que nós iremos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Salmo 150, que diz assim, vamos todos ler junto, irmão, que é um salmo pequeno, e vamos ler todos juntos. Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louve segundo a sua imensa grandeza, louve ao som das trombetas, louve-no com harpas e liras, louve-no com tamborins e dança, louve no instrumento de cordas com flautas, louve-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. De novo, bem alto, irmãos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Irmãos, todos nós estamos respirando, não estamos? Irmãos, então vamos soltar as nossas vozes, entendeu? Nós entendemos que nós temos uma gratidão muito grande pelo tudo aquilo que o Senhor fez por nossas vidas. Hoje é um momento assim, todos os momentos são muito significantes, Mas hoje é um momento qual nós estamos todos sentados perante a mesa do Senhor. Então, irmãos, vamos exaltar, louvar e engrandecer ao nome do nosso Senhor e Salvador. A equipe de louvor está com oportunidade. Aleluia. Boa noite, queridos, na graça e na paz do nosso Deus, amém? E esse louvor que será o primeiro louvor que nós iremos cantar, todas
as vezes que a gente ensaia ele, eu penso assim, acho que a gente tinha que cantar esse louvor todos os dias, porque ele fala sobre a gratidão que tem no nosso coração, pelo preço que foi pago na cruz do Calvário. O preço que Jesus pagou para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância, vida eterna, e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então, é uma canção que a gente poderia cantar todos os dias. A gente deveria cantar todos os dias. E agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, e pelo muito que Ele tem feito por nós, e pelo muito que Ele ainda há de fazer na nossa vida. Então sejamos gratos ao Senhor. Nosso coração seja cheio de gratidão e de reconhecimento ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Graças eu te dou, Pai. Fala isso para Ele nessa noite. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Obrigada, Pai. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, só Tu és digno, Pai. Sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a Ti, Pai, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, morreu por nós, aleluia. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Aleluia. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, aleluia. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, aleluia. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos, a igreja, ao Cristo que venceu, aleluia. Cordeiro de Deus morreu
digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça e pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
alvo mais, igreja. Glória a Deus. Adora o Senhor. Diante do Altíssimo nos rendemos essa noite. Diga ao Senhor, eis-me aqui, prostrado outra vez para tudo entregar. Tudo entrega ao nosso Deus, pois todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu me rendo.
Glória a Deus. Amém? Vou sentar. Agradecemos os irmãos, né, da equipe de louvor. Eu vou convidar a nossa irmã Márcia que venha andando aqui para frente, por favor, que é para a gente ganhar tempo, né? E enquanto os irmãos estavam louvando aqui, eu estava analisando, né? Os irmãos que têm vindo à escola bíblica dominical, né? Hoje nós aprendemos também que antigamente, né, para nós chegarmos na presença de Deus, nós tínhamos que fazer certos sacrifícios, né? E Cristo veio e abonou tudo aquilo, né? E hoje nós não precisamos fazer sacrifício nenhum para nós podermos entrar na presença do nosso Senhor. Basta aceitar e adorar Ele. Só isso, tá, irmão? Tudo aquilo ficou lá para trás, foi abonado lá. É uma história que nós contamos hoje. Mas graças a Deus que hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício nenhum para nós podermos entrar na presença do nosso Deus. Então, glória a Deus por isso. Amém? Irmã Márcia. Obrigada, irmã. A paz, igreja. Estou eu aqui mais uma vez. Obedecendo, né? A gente precisa, né? Obedecer. A gente muitas das vezes não entende as coisas que a gente passa, o processo das nossas vidas, mas precisamos entender e crer que cada um de nós tem um propósito, né? Cada um de nós, Deus tem aquele propósitozinho preparado para a gente. E é preciso que a gente passe. Porque se a gente não passa, a gente não dá valor àquelas coisas que Deus nos dá, mesmo que nós não mereçamos. A gente tem mesmo que agradecer e pedir sim que Deus faça com que a gente consiga passar os processos, porque o nosso processo faz com que a gente venha amadurecer, principalmente na presença do nosso Senhor. Amém? A tua história foi escrita para inspirar, cada detalhe da sua vida para prosperar, coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou, enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou, mas cada marca te deixadas te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais, Ele pegou em sua mão e disse que não deixa um filho só para trás. E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais, Ele pegou em sua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui.
Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deixa Ele te ensinar. Deixa Ele lapidar a tua estrutura. Deixa Ele trabalhar. Enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuida. Deixa Ele te ensinar. Deixa Ele lapidar a sua estrutura. Deixa Ele trabalhar. Enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuida. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. É pra vocês entenderem. Esse louvor possa ter trabalhado um pouquinho no coração de vocês e fazer com que a gente entenda, né? Que a cada dia a gente só aprende, amém? Obrigado, irmã Márcia. Aqui, irmãos, em Provérbios, diz assim: honra ao Senhor com as tuas fazendas e com as primícias de tua renda. Amém, irmãos? Então agora nós vamos louvar ao nosso Deus com nossas ofertas, com nossos dízimos. E para isso eu vou convidar nosso irmão Zé Roberto, a Isabel. Isso, a irmã Isabel, pode vir, irmã Isabel. A irmã Ruth não está aí hoje, né? O hino é número 15, tá, irmãos? Exultai, né? E pedir, irmãos, se puderem, aqueles que puderem se colocar de pé, tá, irmãos? Que eu sei que tem alguns irmãos que têm dificuldade de ficar sentando e levantando. Eu entendo isso, porque eu já passei por isso, tá bom? A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida
ato de amor nos merecimentos do Filho de Deus. e quem, pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Aleluia. Amém, irmãos. Poder sentar. Nosso irmão Fábio, por favor. Seminarista Fábio. Antes do Fábio chegar aqui, irmãos, quero saber se nós temos alguns visitantes conosco. Tem alguém aqui, irmãos, que está aqui pela primeira vez? Tem uma irmãzinha lá atrás. Tua sobrinha, qual o nome dela? Jéssica, pertence a Nova Vida. Ah, já veio aqui algumas vezes. Que Deus te abençoe, tá? E volte sempre. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença, tá ok? Tem mais alguém, irmãos? Fábio, vamos orar, né? Vamos agradecer pelo dízimo, pelas ofertas e orar pela sua vida, tá bom? Que Deus possa te usar mais uma vez aqui, como tem usado sempre. Tá bom, meu irmão? Oremos. Querido Deus, mais uma vez na tua presença, queremos colocar, Pai, a vida do nosso irmão Fábio na sua mão, Senhor. Usa seu servo, Pai amado, como tu tem usado sempre aqui, Pai. Que ele possa, Pai amado, estar inspirado por ti nesta noite. Que ele esteja falando através de ti para a sua igreja nesta noite, Senhor. E que nós possamos estar pronto para ouvir aquilo que tu queres falar para nós nesta noite. Então eu entrego o seu servo nas suas santas mãos. Ainda, Pai amado, eu quero colocar os dízimos e as ofertas que foram depositados no seu altar, Pai. Que esses valores, Pai, sejam multiplicados, triplicados aqui na sua casa, Senhor, para o engrandecimento do seu reino aqui na terra. Nós te agradecemos e glorificamos o seu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela essa oportunidade de estar mais uma vez aqui, ministrando a palavra do Senhor. Agradeço ao nosso pastor pela confiança, aqueles que estão nos assistindo também, que Deus abençoe vocês, que a mesma graça, que a mesma unção e a mesma presença possa estar na casa de cada um que está nos assistindo esta noite. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé para nós lermos a palavra de Deus. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 29. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoares os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoares, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles.
Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Amém? Oremos mais uma vez. Santo Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor Deus. Te pedimos nesta noite que o Senhor venha ministrar ao coração de cada vida que entrou pelas suas portas, Pai. Fale no profundo, assim como falaste comigo, Deus. E que teu nome, mais uma vez, venha ser engrandecido, Pai, na tua casa. Nós assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar? Amados, quando nós falamos da palavra de Deus, e especificamente no Evangelho de João, é uma palavra muito conhecida acerca da morte e da ressurreição de Jesus. Sexta-feira, Jesus Cristo sendo crucificado, e no domingo, Jesus ressuscitando diante do Senhor. E ali nós vimos que o Evangelho de João, ele especifica, porque nos outros evangelhos sinópticos, como Lucas, Mateus, Marcos, eles falam a respeito de muitas outras mulheres que estiveram presentes naquele episódio. Para o contexto dessa palavra de João 20, 19 em diante até o 29, nós precisamos entender o fato ocorrido naquele momento, a qual o Senhor Jesus estava no sepulcro e ressuscitou. Que tinha uma mulher chamada Maria Madalena, que no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Maria Madalena, nada mais, nada menos, é uma das mulheres que marca muito a história na Bíblia. Ela é aquela que Jesus a encontrou, ela tinha um problema seríssimo, possessão maligna, e foi curada naquele momento por Jesus Cristo, onde expulsou 7 demônios daquela mulher. E dali em diante, Maria Madalena passou a seguir o Mestre em todos os seus momentos, e foi uma das mulheres a qual sustentou o ministério de Jesus e os seus discípulos, com os seus bens, ajudando, e aonde Jesus estava com os seus discípulos, Maria Madalena ali o acompanhavam. E ela tinha muita gratidão, porque o que ela queria realmente era estar na presença do Senhor. Ela não abria mão de estar na presença do Senhor. Se fôssemos para dar um tema a essa palavra de hoje, eu diria: a presença de Deus é tudo em nossa vida. Era aquilo que acontecia com Maria Madalena. No primeiro dia da semana, quando ela bem cedo, logo após a morte do Senhor, logo no domingo, às 4 horas da manhã, mais ou menos, já estava escurecido ainda, ela se levanta e vai ao sepulcro, ao encontro do Mestre, porque ela não queria ficar distante do seu Salvador, daquele que tinha te salvado, que tinha libertado, aquele a qual ela teve uma experiência. E ali ela foi ter no sepulcro, foi ter lá para ver o que estava acontecendo, como estava o Mestre. Nos outros evangélicos cita outra Maria, como a Maria, mãe de Jesus, cita Joana, cita Salomé, outras mulheres a qual foram também, mas João ele especifica somente Maria Madalena. Por quê? Porque a experiência que ela teve foi algo único, algo que marcou a vida dela. E ela, quando viu o sepulcro vazio, a pedra removida, logo ela correu ao encontro de Simão Pedro e dos outros discípulos, aquele a quem Jesus amava, o próprio João. Ele vem falando, exclamando: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e outros discípulos saíram e foram para o sepulcro. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos assim voltaram para casa. Viram que Jesus não estava lá, voltaram para casa e se reuniram. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando, se lamentando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. E ali
ela teve a visão e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela responde: levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ela não reconheceu Jesus naquele momento. E o próprio Senhor Jesus disse para ela: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, ela exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o Pai, para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Quando nós deparamos com essa cena, esse contexto a respeito de Maria Madalena, que foi necessário enfatizar e falar a respeito dela, que ela teve o privilégio de ter sido a primeira a ter visto o Senhor ressurreto, o Senhor ali com o corpo transformado, o Senhor que tinha acabado de ressuscitar, o Deus que venceu a morte, o Deus que foi ali ao 3º dia, se levantou e venceu, nos dando vida. Ela simplesmente, ela correu ao encontro dos seus discípulos, aqueles que a qual deveriam estar como ela, ao sepulcro, preocupado, estavam todos escondidos com medo, como diz no versículo 19, que diz: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, o primeiro domingo, que Jesus, estando os discípulos reunidos à porta, trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Eu entendo aqui, amados, que quando Jesus, ele entra, e quando ele está no meio da situação, o medo, seja o que for, o que você possa estar passando, como aqueles discípulos ali estavam, naquele momento, no momento desesperador, com medo dos judeus, com medo de ser também ali crucificado, porque houve perseguição, Jesus, ele aparece e entra no meio da situação, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, acalmou aquela situação a qual eles estavam passando. Imagine vocês, todos os seus reunidos em oração, desesperados, clamando a Deus, perguntando entre si o porquê tinha acontecido aquilo tudo, e muitas das vezes a gente se encontra também com as nossas dificuldades, clamando ao Senhor o porquê que está acontecendo tais situações, e Jesus ali aparece no meio onde não há barreiras. Jesus, ele não bate a porta, ele não chama, ele entra, transpassa pelaquela porta e entra no meio dos discípulos, e naquele momento ele diz: a paz seja convosco. Por que vocês estão dessa maneira? Por que vocês estão desesperados? Eu venci as barreiras, eu venci a morte, eu sou aquele que disse que ressuscitaria no 3º dia, e aqui estou com vocês. E os discípulos ali se alegraram ao ver o Senhor. A presença do Senhor, ela traz paz à nossa vida. A presença do Senhor é a importância, amado, que nós temos de se reunir como igreja, que quando nós se reunimos como igreja, e quando nós buscamos a presença de Deus, Ele se faz presente no nosso meio e nos traz a paz. É o Deus que está presente quando o seu povo se reúne, é o Deus que está presente quando o seu povo clama, é o Deus que nós servimos. E não foi diferente com os discípulos. Ali todos estavam atônitos, porque o que poderia acontecer comigo? Se fizeram com o meu mestre, o que farão conosco? Mas Jesus é o Deus da paz, é o Deus que acalma a tempestade, é o Deus que está no meio da tribulação. Ele vem para acalmar, vem para resolver, vem para nos dar paz.
E muitas das vezes nós se perguntamos, aonde é que está o nosso coração? Como está o nosso coração? Será que estamos também passando por medo, por dificuldade? Será que estamos passando, como os discípulos passaram, por situações adversas? Eles se reuniram como igreja, amados, e oraram e clamaram ao Deus Todo-Poderoso. E quando clamamos, como nós estamos fazendo aqui, todos os 21 dias de oração, o Senhor, Ele se faz presente. Todos os dias, Ele se faz presente. Na sua casa, casa essa chamada casa de oração, a casa que o Senhor fez para que o povo dele viesse adorá-lo. E é aqui que nós temos que se reunir, amados. É aqui que nós temos que confessar um ao outro, é aqui que nós temos que pedir, é aqui que nós temos que chorar na presença de Deus, é aqui que nós temos que se derramar diante desse Deus que é todo poderoso e pode todas as coisas. É o Deus que agora não tem mais aquilo que possa o impedir. O físico não tem mais aquilo que possa impedir. É o Deus que passa, que transporta as paredes. É o metafísico hoje que nós estamos falando muito a respeito. É o sobrenatural. É o Deus que se faz presente quando nós clamamos a Ele. Basta clamarmos que Ele se manifesta no nosso meio. O que estamos precisando? Verso 20, amados. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Tinha a ver com as suas feridas, quais comprovavam que ele não era um fantasma, pela aparição a qual ele se apresentou aos seus discípulos. Era necessário ele levantar e mostrar as suas mãos. Olha, sou eu. Eu não sou um espírito qualquer. Eu sou o Deus que estou vivo. Eu sou o Deus que ressuscitou. Eu sou o Jesus que estava com vocês 3 anos, ensinando a vocês tudo aquilo que o Pai me pediu para falar para vocês. Eu sou esse Deus. Mas olha aqui, ó, as marcas. Olha aqui o lado da lança, para que eles viessem a crer que aquele Jesus que estava presente ali estava vivo. Em outro evangelho diz até que ele sentou e perguntou o que eles estavam comendo, e se alimentou para dizer, olha, esse é o corpo a qual vocês terão um dia, que serão glorificados e morarão comigo lá no céu. Esse é o corpo que vocês, o mesmo que eu tenho, vocês terão, serão transformados num abrir e piscar de olhos, a qual eu irei vir buscar vocês, para que vocês não venham passar por tribulações, não venham passar mais por perseguições, para que vocês não venham passar mais por desavenças dentro dessa terra. É o Deus que mostra quem Ele é, e o Deus Todo-Poderoso. Tinha a ver com suas feridas, que Ele diz, eu estou com o corpo glorificado, pois nada pode impedir a minha presença no meio de vocês. Nada pode impedir a presença de Deus no nosso meio. Nada pode impedir a presença do Senhor no meio da tua igreja. A presença de Deus, ela é patente no nosso meio, basta que nós crermos, basta que nós olhamos com nossos olhos espirituais, que nós vamos sentir a presença de Deus tocando na nossa vida. Isso depende de cada um de nós, depende da igreja, da busca, do crer nesse Deus Todo-Poderoso. E aqui eu aprendo também que os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. A presença de Deus nos traz alegria, amados. A presença de Deus transforma tristeza em alegria. É a presença de Deus que tem que estar na nossa vida. É essa presença que o mundo não entende o porquê, que o crente, ele, por mais que passe por tribulações, por mais que passe por problemas, ele sorri porque ele confia num Deus que está ali com ele, que pode todas as coisas. Então o cristão, ele precisa ser alegre na presença do Senhor. Não temos que ficar sempre com cara de limão, não é verdade? Já viram o crente com cara de limão? Que nada está bom, nada o alegra, tudo está ruim. O sangue de Cristo tem poder. É o Deus que nos ouve, e o Deus que se apresenta no momento certo e na hora certa. É o Deus que traz a paz e que traz alegria aonde há tristeza.
aonde há choro, aonde há planto, é o Espírito Santo de Deus ali que nos consola. É o Espírito Santo de Deus, é esse Jesus maravilhoso que nos refrigera e nos traz essa alegria que o mundo não entende, que confunde muita gente e querem saber o porquê. Por que esses crentes são assim? Por que os crentes sorriam tanto? Por que os crentes vivem de maneira tal, maravilhosamente, que eles se alegram? Por conta da presença do Senhor. É por isso que nós temos que pregar, é por isso que nós temos que abrir a nossa boca, é por isso que nós somos sal e luz do mundo, temos que fazer a diferença, é por isso que nós estamos aqui nessa terra para dar tempero, para temperar aquilo que está sem gosto, aquilo que não tem mais, é a vida do crente. E Jesus é esse, amado, que se apresenta para os seus e diz: ó, eis-me aqui, a paz seja convosco, se alegrem-se, porque eu venci. E se eu venci, vocês vencerão. Eu venci o mundo. E por que vocês não venceriam em meu nome? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Porque Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, por amor à humanidade, por amor a todos nós. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. Verso 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Esse é o Jesus que sopra sobre nós e nos dá o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Aqui eu entendo que quando nós se rendemos, quando nós aceitamos, o Espírito Santo faz morada dentro de nós. Quando nós vemos em Atos 2, a respeito da descida ali do dia do Pentecostes, nós vemos o revestimento, mas os crentes já estavam com o Espírito Santo de Deus, porque receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É o Deus que move, que nos dá o Espírito da paz, que nos dá o Espírito Santo de Deus. Nós não somos qualquer um, amado, nós somos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo. Os crentes do Senhor Jesus precisamos ter essa noção de que o Senhor está conosco, e em seu nome nós faríamos aquilo que Ele fez e até mais, as suas obras. É no nome de Jesus, que tem todo o poder, e é através do Espírito Santo que nos move a fazermos coisas tais que muitas das vezes o mundo duvida. É aquele que nos leva até lá do outro lado para falar para aquele que está necessitado do amor de Deus. É aquele que nos leva lá no hospital para orarmos para aquele que está enfermo. É o próprio Espírito Santo que está em nossas vidas, que nos move, amado. O cristão é isso. O homem e a mulher de Deus são isso. Temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus, e temos que estar buscando a presença do Senhor todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Jesus soprou sobre eles. Jesus soprou, apresenta o mesmo ato praticado. Interessante, que lá em Gênesis 2:7, Adão, o próprio Senhor, nosso Deus, soprou o fôlego da vida sobre Adão. E agora Ele sopra sobre os filhos e filhas do Senhor. Ele assopra o Espírito Santo, que é o sopro de vida. Aquele que tem Jesus tem vida, e vida em abundância. É vida com Cristo, é uma vida diferente, amados. Agora é o véu rasgado e o Senhor reconciliando-se com o homem novamente e soprando sobre ele o Espírito Santo de Deus e falando: olha, agora vocês terão vida, agora vocês viverão na minha presença, pois aonde vocês estiverem eu estarei. Que Deus maravilhoso que nós temos, que Deus maravilhoso que nós servimos, amados, que Jesus Todo-Poderoso que nós temos, irmãos, na nossa vida. E muitas das vezes nós não usamos o nome de Jesus, nós esquecemos de usar a nossa fé e usar o poder que o próprio Senhor nos deu.
Igreja de Jesus, está enfermo, ore. Está precisando de alguma coisa, ore, peça ao Senhor, se reúne diante de Deus. Está dizendo que o que Ele fez no Calvário, amados, agora torna possível para eles, para todos os crentes que receberam, ou seja, que sejam batizados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é para todos. É para a Assembleia, para a Batista, para a Metodista, para todos os crentes espalhados na face da terra, para a Nova Vida, temos nossa irmã lá da Nova Vida, é para todos. O Senhor, Ele deu o Espírito Santo para todos aqueles que nele crê, todos que confessam o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus maravilhoso que nós servimos. Verso 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Isso dá um nó um pouquinho na nossa mente, mas vamos entender o que Jesus está dizendo para os seus discípulos e para nós. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Ele está falando em sua forma mais simples para explicar. Quer dizer que quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado e aceito pelos pecadores, o pregador do Evangelho ou qualquer crente com respeito a isso, pode anunciar inequivocamente a cada novo crente que todos os seus pecados estão remidos, ou seja, perdoados em Cristo Jesus. Recebeu, aceitou, zerou. Simples, mas é o Deus que nós servimos, é o Deus que morreu, é o Deus que se fez maldito por nós, é o Deus que no terceiro dia ressuscitou e falou: olha, foi pago, está tudo consumado. Vocês querem? Zerei os pecados, dali em diante é nova vida, é vida com o Senhor, é vida na presença de Deus. Ele zera totalmente, mas em contramão, para nós entendermos também, que diz, estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados. Ele está dizendo, se não os perdoarem, não estarão perdoados, é o mesmo que o anterior, mas exatamente o oposto. Se o Evangelho é rejeitado, o crente tem a obrigação de informar ao que rejeitou a Cristo que, apesar de qualquer outra coisa que ele possa fazer, ele ainda está em pecado. E a menos que ele se arrependa, sofrerá as consequências. Nós não podemos dizer e nem passar a mão dizendo, não, continua assim. Não é. É posicionamento. É querer, é aceitar, é receber Jesus Cristo, é entender o Evangelho, é entender o sacrifício na cruz, é entender que Ele morreu por mim e por você, é entender que Ele morreu por todos nós, para que nós tivéssemos vida, e vida eterna, é entender que precisamos confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, para que Ele venha confessar-nos diante do Pai, e o teu sangue está ali, marcado o seu nome no livro da vida. Se faz necessário, sim, abrirmos nossa boca e compreendermos através do Espírito Santo de Deus. E se o Senhor Jesus e se o Espírito Santo estiver falando ao vosso coração, a palavra de Deus diz para que nós não venhamos a endurecê-lo, mas sim recebê-lo. Que a partir dali, amados, é uma vida maravilhosa na presença do Senhor. A partir do momento que você recebe, a tua vida passa a pertencer a esse Deus, a esse Jesus, e Ele cuida nos mínimos detalhes, em tudo, Ele cuida de você, seja da menor coisa, a maior coisa, da maior coisa, a menor coisa, Ele cuida, Ele fala, Ele é meu, Ele ainda nos diz que o maligno não nos toca, pois a partir daquele momento nós passamos a ser do Senhor Jesus. Ele não toca, amados. Ele até tenta,
mas não vai tocar a sua igreja aqui na terra, porque é nosso Deus, aquele que venceu, que nos dá a vitória, nos garante a vitória, em nome do Senhor Jesus. Verso 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. A pergunta que eu faço, que eu fiz para mim mesmo: aonde estava Tomé? Aonde estava Tomé? Depois de ter passado tudo o que ele passou, depois de ter visto tudo o que Jesus fez, de ter observado a cruz, a morte, o ensinamento, enquanto os 11 se reuniam em oração, buscando, mesmo trancado nas suas casas, em casa, que ali não impede do Senhor estar presente, aonde estava Tomé? Uma pergunta: aonde? Tomé, ele deixou de simplesmente participar, de receber, ele deixou de ganhar naquele momento, porque a Bíblia não informa onde ele estava, mas não sei se vocês vão entender como eu entendi. Quando Tomé ele se apresenta aos 11, e os 11 vão falar com ele, Tomé simplesmente diz: não acredito, só se eu tocar. Viu aqueles crentes que quando Jesus ele visita a tua igreja, quando Jesus está movendo aqui na nossa igreja, quando Jesus ele está fazendo a sua obra, está operando maravilhas, está curando, está salvando, está batizando, está fazendo tudo de bom, e porventura nós não estávamos naquele dia, e não participamos, e a gente comenta: olha, o culto foi uma bênção, Jesus ele visitou, Jesus ele tocou, Jesus ele operou, e a gente se sente de maneira tão: foi isso mesmo? Será que foi isso tudo? Vem a dúvida. Tomé estava a mesma coisa. Aonde estava Tomé, meu amado? É a pergunta que nós todos podemos fazer. E nosso Deus é aquele que é onisciente, é aquele que mesmo que a gente fala, onde quer que Ele esteja, Ele nos escuta. É o Deus onipresente, onipotente, sabe todas as coisas. E Tomé, ele não participou por conta da ausência, deixou de ganhar, deixou de receber o Espírito Santo de Deus naquele momento, a paz do Senhor. Ou eles chegaram lá, Tomé, ele chegou, ele encontrou aqueles discípulos todos alegres, todos vibrantes, todos cheios do poder de Deus. Ele encontrou aqueles crentes, né, aqueles discípulos louvando ao Senhor numa alegria. Sabe, aquele crente bem da presença do Senhor, porque ali estava o Senhor movendo na vida deles. Tomé não entendeu nada. Como assim? Até ontem vocês estavam com medo, até ontem vocês estavam se escondendo, até ontem vocês estavam de maneira tal que todos com semblante caído, e hoje eu chego aqui, vocês estão aí, sorrindo, alegre. É o que acontece quando muitas das vezes nós deixamos de estar na casa do Senhor e deixamos de experimentar a presença do Senhor em nossa vida, porque pode ser aquele dia que deixamos de vir, que o Senhor quer falar contigo, que o Senhor quer derramar sobre você aquela oração que você tem pedido há anos, e aquele dia o Senhor marcou o encontro, mas você faltou. Olha a importância, querido, de estarmos em união, de estarmos reunidos como igreja. Jesus, ele sempre, quando os seus estão reunidos, ele se faz presente. Sempre quando nós estamos reunidos como hoje, o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. E Ele está ouvindo e está sondando cada coração. Esse é o momento. Converse com Deus. Fale com Ele. Diga para Ele o que você está precisando, o que você tem pedido. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o Deus que nós servimos. Verso 25. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos,
não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão no seu lado, não crerei. Quer dizer, eu tenho que tocar. Eu tenho que tocar. No verso 26, 8 dias se passaram, novamente no domingo. Jesus, dessa vez Tomé estava reunido em culto com os seus. Dessa vez ele participou, ele falou, opa, não vou sair mais daqui não, vai que ele volte, que ele vai voltar. Eu não saio mais daqui da presença, eu quero também sentir a presença do Senhor, eu também quero fazer parte daquilo que vocês estão sentindo. E no verso 26 diz, apresenta Jesus voltando a reunir-se com eles no domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Da mesma forma, com portas fechadas, ele entra e aparece no meio deles. Imagina a cara de espanto de Tomé, que os outros já estavam acostumados com a presença do Senhor, porque sabia que era Jesus. Tomé deve ter olhado assim, atônito, falando, meu Deus, que isso? Meu Deus! Jesus entrou, pôs-se no meio deles novamente e disse, paz seja convosco, aquela paz santificadora, a paz que excede todo entendimento. Verso 27, estou acabando, amados. E Jesus disse a Tomé, coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar, Tomé, e creia, seja crente, acorda, levanta, pare de duvidar daquilo que eu faço na vida dos meus, porque eu faço porque eu sou Deus, eu faço como quero, eu ajo como eu quero, não duvide do poder de Deus e da presença do Senhor, esse é o Deus que nós servimos. E Jesus, ele é bem firme com Tomé, ele dá uma sacudida mesmo, pare de duvidar e creia, creia no meu poder, creia que eu estou vivo, creia que eu ressuscitei, creia na minha presença, creia no meu poder. Jesus está dizendo, seja crente, tenha fé, e fé é uma das coisas que agrada a Deus. Fé é algo que nós precisamos ter a cada dia e pedir a esse Deus Todo-Poderoso. Disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Nós somos aqueles mais bem-aventurados, os bem-aventurados que não vimos, mas nós cremos nesse Deus, nós sentimos a presença do Senhor, nós sabemos que Ele se faz presente aqui essa noite, nós sabemos que Ele está vivo, nós sabemos que Ele opera maravilhas, nós sabemos que nós temos um Deus Todo-Poderoso que está conosco quando nós clamamos. Nós somos esses que o Senhor falou, felizes, mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Eu e você, nós, igreja do Senhor Jesus. Jesus está dizendo que nós somos felizes, pois não vimos com os olhos carnais, mas sim com os olhos espirituais. Não vimos, mas sentimos sua presença em todo momento conosco. Quando nós clamamos, sabemos que Ele está presente conosco aqui nesse momento. E no verso 30, amados, para finalizar, ele diz, Jesus realizou, João escrevendo, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Nós precisamos ter vida, e vida em abundância no nome do Senhor Jesus. Basta crer, é somente crer que Ele se faz presente em nossas vidas. Eu não sei como você entrou essa noite, o que você veio pedir ao Senhor, mas esse é o Deus que se apresenta aqui esta noite e que está disposto a tocar na sua vida, a fazer milagre,
a transformar maldição em bênção, a transformar tristeza em alegria, a trazer paz para aquele que está faltando paz, seja em nossa vida, seja no nosso lar, seja nos nossos familiares. Esse é o Deus que está aqui, amados. É o Deus, Jesus, Todo-Poderoso. É o Deus que nós iremos sentar à mesa com Ele, lembrando desse sacrifício, esse sacrifício de cruz, que Ele fez por mim e por você, para que nós pudéssemos hoje aqui estar na sua presença e se alegrar cada dia mais, até que Ele venha, até que Ele venha, e Ele virá buscar uma igreja santa, uma igreja que busca a sua presença, uma igreja que não sai da tua presença, mas permanece ali com Ele. Esse é o nosso Jesus, que merece receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Temos que glorificar cada dia esse Deus e crer. Não vamos ser como Tomé, vamos crer somente que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé, chamar o nosso pastor. Foi? Vamos cantar. Eu queria cantar. José, já que você chegou aqui. Doce presença. Só no vocal mesmo. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Oh, doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor, em nome de Jesus, juntos a presença. Juntas a presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, aleluia, e que renovará os nossos corações.
seja o Senhor. Você que sentiu a presença do Senhor nessa noite, se aplauda o Senhor. Aleluia. Se você nessa noite, fecha teus olhos, vamos orar. Se você nessa noite entendeu que é hora de você experimentar essa presença, que é hora de ser renovado pelo Espírito Santo de Deus, como foi ministrado, que é hora de receber o renovo de Deus nessa noite. Se você recebeu isso, se Deus falou contigo, é hora de você se achegar a Ele, é hora de você se entregar a Ele, é hora de você não abrir mão de estar na presença do Senhor, é hora de você não abrir mão de experimentar algo da parte de Deus, algo novo, que Deus renove a tua vida nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, se você já teve essa experiência, não sei se você já se entregou a Jesus. Eu só queria dizer para você, vai ser a maior e melhor decisão da sua vida. Um dia, quando Ele falar para você, receba o meu Espírito Santo, você vai ter a presença dEle continuamente na tua vida. Como o nosso irmão Fábio falou, e Ele fará infinitamente mais, tudo quanto você precisa, tudo quanto você pede a Ele. Eu não sei se você já entregou a sua vida a Jesus, mas eu queria te convidar nessa noite a entregar a sua vida a Jesus. Eu queria te convidar nessa noite a você renovar os seus votos com o Senhor. Eu quero que você ore comigo nessa noite. Se caso alguém quiser nessa noite entregar a sua vida a Jesus, faça um sinal. Se acaso alguém nessa noite queira renovar os seus votos com o Senhor, eu quero renovar meus votos com o Senhor, faça um sinal para o Senhor nessa noite e faça um sinal que nós estaremos orando por você. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra ministrada, mas muito obrigado também, Senhor, pela Tua presença, ó Deus, que sentimos gloriosa nesta noite. Muito obrigado que a Tua igreja está reunida, e aonde o Senhor, onde a Tua igreja está reunida, o Senhor está presente. Então, Senhor, que essa água do trono que desceu, através dos louvores, através da ministração da palavra, ó Deus, que ela toque em nós, que ela nos afete, Senhor, e que nós saiamos daqui de uma forma diferente, Deus querido, que venhamos ser tocados, ó Deus, por ela. Pai Santo, se alguém aqui nessa noite que precisa renovar os votos diante do Senhor, eu quero apresentar esse irmão, eu quero apresentar essa irmã, e te pedir, Senhor, que o Senhor toque, que não saiamos daqui, ó Deus, da mesma maneira que entramos. Se alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ó Deus querido, que essa pessoa, que essa irmã, que esse irmão, ó Deus, entregue a sua vida a Jesus neste lugar e que poderosamente seja renovado. Receba o Espírito Santo, receba a presença de Deus na sua vida, para a tua honra e tua glória, Pai querido, e que em nome santo de Jesus, Senhor, se alguém aqui nessa noite que carece, ó Deus, da tua presença, que carece, ó Deus, de entregar a sua vida a Jesus, ó Deus, que o teu Espírito Santo incomode, que o teu Espírito Santo toque. Dá-nos, ó Deus, essa vida, abençoe-nos, ó Deus, com essa alma, ó Deus, que se entregará ao Senhor nesta noite, e que ele saia daqui diferente como entrou, sabendo que o Senhor tem algo melhor para ele, que o Senhor tem algo maravilhoso, que o Senhor o abençoa poderosamente. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Continua usando o teu filho e derrama das tuas bênçãos na nossa vida e ceia conosco nessa noite. Nós oramos não porque merecemos, mas em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Ainda de pé, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto o ministério de louvor já se caminha para cá, Mateus 26, versos 26, diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante
nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós estamos nessa noite diante da mesa do Senhor, diante da ceia do Senhor, uma ordenança que o Senhor nos dá. Mas é um momento também de nós lembrarmos todo o seu sacrifício e lembrarmos que foi uma ordenança que Ele deu à sua igreja. Então nós nos reunimos mês a mês para celebrarmos a ceia. E a ceia é um memorial. A ceia é onde nós nos reunimos e lembramos daquilo que o Senhor fez. Mas também lembramos que um dia estaremos com Ele, morando eternamente nos céus. Ele, quando Ele toma a ceia com os seus discípulos, Ele, olha, nunca mais, até que eu tome a ceia com vocês no céu, nunca mais eu beberei desse suco da videira, até que chegue esse dia. Então isso quer dizer para nós que há uma esperança para nós, há uma coisa, há algo nos esperando, algo excelente, algo maravilhoso. Os céus, há uma ceia, uma grande ceia, bodas do Cordeiro, e você pode ter a certeza que será um dia muito glorioso, quando estaremos com o Senhor, sendo reunidos nos céus, juntamente com os seus anjos. Então nessa noite eu queria te convidar a participar da ceia, e dizer para você assim, a ceia é para você. E nós entendemos que é para aquele que é batizado, biblicamente, batizado, que está em comunhão com o seu Deus, com a sua igreja, seja de qualquer denominação que for. Então se você está aqui nessa noite, você é filho do Senhor, você é filho do Rei, você precisa e deve participar da mesa do Senhor. Contudo, aqueles que acham, que entendem, que não estão em condições de ministrar, de ser ministrados na ceia do Senhor, que entendem isso, que não participem, mas que sejam direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode dizer quem pode participar ou não. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Você precisa e deve participar, mas é você e Deus. Então nessa noite eu vou orar, apresentando os elementos que são constituídos de pão e de suco, de pão e do cálice, que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por esse momento maravilhoso. Muito obrigado, ó Deus, pela ceia do Senhor, em que estaremos, ó Deus, participando. Muito obrigado pela tua presença. Ceia conosco, Senhor, nessa noite. Esteja conosco. E queremos apresentar ao Senhor os elementos, ó Deus, da ceia. O pão que representa o teu corpo, o cálice que representa o teu sangue, o sangue da nova aliança. Muito obrigado, Senhor, por esse memorial. Muito obrigado porque a tua igreja preparou com muito carinho esse momento. E esse momento é para lembrarmos, Senhor, do teu grande sacrifício, do sacrifício que o Senhor pagou um preço por nós, entregou a sua vida por cada um de nós, e agora também o Senhor venceu a morte e ressuscitou, vivo está. E o Senhor nos deu uma esperança de morarmos eternamente com o Senhor nos céus. E um dia nós estarmos ceando com o Senhor no céu. Senhor, muito obrigado. Aqui está a tua igreja. Aqui está a ceia do Senhor. Que esse momento seja um momento, ó Deus, ímpar na vida da tua igreja. Que não seja mais um momento corriqueiro, mas que não seja um momento corriqueiro, mas que seja um momento de lembrarmos do teu sacrifício e glorificarmos ao Senhor pela tua vitória, pela vitória da cruz do Calvário, por o Senhor ter vencido a sepultura e porque o Senhor está vivo e está no meio de nós. Muito obrigado, Senhor. Ceia conosco, esteja à vontade no nosso meio. Doce presença, Espírito Santo de Deus, vai em cada irmão nesse momento e fala, ó Deus, com teus filhos, fala com a tua igreja e ministra a tua igreja o que o Senhor quer nesta noite, para a tua honra e tua glória. Te oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, chamar os amados diáconos, enquanto o Ministério Louvor canta ao Senhor.
você também vai estar adorando ao Senhor e nós estaremos distribuindo os elementos da ceia. Salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. Chegar ao fim, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. O plano perfeito, mistério da graça que me transformou. E o seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. E o seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha
Glória a Deus. Amém? Jesus, plano perfeito, né? Jesus, plano perfeito, plano melhor. Jesus, plano real de Deus. Aleluia. Há alguém no plenário que não recebeu os elementos? Enquanto nós vamos cantar ainda, enquanto eu vou servir o diácono, vamos cantar essa parte. Jesus, plano perfeito. Amém? Há alguém que não recebeu no plenário? Então aguarda um instantinho que eu vou estar servindo os nossos amados diáconos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Aleluia. Glória a Deus. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado pelo preço que o Senhor pagou na cruz por nós. Muito obrigado porque o Senhor é o plano perfeito e não há outro em que há salvação, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor pagou o preço completo, um alto preço, o preço da minha vida, Senhor, o preço dos meus pecados, o preço das minhas iniquidades. Que o Senhor nessa noite me lembra, Pai, que o Senhor tirou o escrito de dívida que tinha contra mim, ó Deus, e contra a tua igreja. E nos limpou, nos lavou, e nos fez novo, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é o plano perfeito. Obrigado porque é no Senhor que nós encontramos salvação, graça. Obrigado porque é no Senhor que nós encontramos esperança de um dia, Deus, encontrar-nos com o Senhor. Senhor, todos morrem, mas só o Senhor ressuscitou, só o Senhor está vivo. Nós também ressuscitaremos, Pai. Essa é a esperança que temos, Senhor, essa é a esperança que temos de um dia, ó Deus, de sermos, ó Deus, ministrados, ó Deus, nos céus, ó Pai, nas grandes boldas do Cordeiro, e cearmos com o Senhor. Lembrarmos, ó Deus, somente da Tua vitória, lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós, e vivermos, ó Deus, eternamente diante do Senhor, cantando: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. O Senhor, Deus, estará conosco e viverá eternamente conosco. O Senhor será nosso Pai eternamente, nós seremos seus filhos eternamente, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nessa noite nós lembramos de tudo isso que o Senhor preparou para nós. Senhor, que nessa noite o Senhor receba todo o louvor, toda a adoração da tua igreja. Que suba como cheiro suave as tuas narinas cada cântico. Que suba como cheiro suave as tuas narinas esse momento, Deus. E que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, pelo maravilhoso Deus que o Senhor é. Por tudo que o Senhor já fez por nós. Que o Senhor já fez muito por nós. O Senhor já entregou a sua vida por nós. O Senhor já nos tirou do lamaçal do pecado, Senhor, e nos trouxe para o reino do seu amor, para o reino do Filho do seu amor. Nessa noite receba todo o louvor e toda a adoração. Nós oramos, Pai, em um nome santo de Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. Você vai ter oportunidade nessa noite de distribuir, ou melhor, de trocar os elementos, o elemento, o cálice, com o teu irmão. Mas você vai fazer um voto com Deus e com o teu irmão. Pelo menos uma vez no dia, você vai estar orando por ele. Então, se quiser, faça isso, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Isso, Deus te abençoe. Mais uma vez. Amém. Isso. Amém. É um compromisso que você faz com Deus, com o seu irmão nessa noite. Você não tem noção do que a oração pode surtir efeito. Esses dias um pastor me ligou. Eu não sei porquê. Eu estava orando por você. Pastor Pedro, nosso amigo, né? Deus me despertou para orar por você. E eu falei: Pedro, você não tem noção. Eu estava entrando numa comunidade enganado. Na hora que você me ligou, na hora que você mandou mensagem para mim, eu li no celular, não pude pegar no celular, eu falei: então já vi que não é para eu entrar aqui. Tem que sair daqui rápido. Eu vi o quanto Deus estava dando livramento. Então você às vezes fala assim: pastor, é tão simples. Uma oração, né? Então você não sabe o que você pode estar livrando teu irmão. Aí eu falei assim: você não sabe, Pedro, quanto você me abençoou. Porque foi só ver a mensagem dele: acabei de orar por você. Eu falei: então tá bom, tem que sair daqui correndo. Então eu vou sair daqui, que é Deus já me dando livramento e a benção. Então você vai orar pelo teu irmão. Amém? Amém. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Bebamos o cálice. Diaconisa Elisângela, ore ao Senhor. Senhor da glória, muito obrigado, Pai, por mais uma vez, Senhor, estarmos diante da Tua presença, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo fato, ó Deus, de um dia, ó Deus, nós ter sido resgatado, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de ter sido, ó Deus, comprado com Teu sangue, Pai. Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que nós continuamos, ó Pai, sendo gratos a Ti, ó Deus, por todos os Seus projetos em nossas vidas. Obrigado a Deus, porque lá atrás, ó Deus, quando nós não tínhamos mais história, o Senhor reescreveu a nossa história. Muito obrigado a Deus, porque um dia o Senhor nos resgatou do pecado, Senhor, da mão de Satanás. E hoje, ó Pai, somos livres no Teu sangue, ó Pai. Por isso nós Te louvamos e engrandecemos o Teu nome. E Te rendemos toda a glória, louvor e adoração. Porque só Tu és santo, 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 de eternidade, eternidade, no nome santo de Jesus. Amém. Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Ele pagou o preço da minha salvação.
o preço da minha salvação, Ele pagou. O preço da minha salvação. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Já estou encerrando. Mas nessa noite eu quero orar por pessoas. Quero orar por vidas nessa noite. Você que está enfermo, enfrentando uma enfermidade. Eu vou pedir ao Fábio já para vir para cá. Vem cá, Fábio. Outros que querem nessa noite. Nós precisamos orar. Hoje estive visitando a nossa diaconisa Denilda, né? Eu vi ela bem coradinha, falei com ela, olha, a gente vai ver a irmã lá de novo, lá, né? A irmã é um exemplo para nós, em nome de Jesus, e nós vamos orar por esse irmão. Se você quiser ficar sentado, você que já está cansado de ficar em pé, né? Que o pessoal cansa rápido, né? Pode sentar, em nome de Jesus, mas quem vai vir aqui à frente, a gente vai estar de pé orando, né? É isso? Então, junta tudo aqui, em nome de Jesus, aqui na frente, ó. Isso. Isso aí. Agora você que ficou no banco, você vai ficar de pé e vai estender suas mãos para os seus irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Isso aí. Vamos ficar de pé, estender as mãos para os irmãos aqui? Isso. Se a gente estivesse lá no Maracanã, lá a gente estava como, né? Mengão para lá, Mengão para cá, né? Esses irmãos que... Olha só, irmãos. Olha só como é que é importante a gente orar. Não deixe de orar por esses irmãos. Lembre desses irmãos. Compartilhem com a igreja, quando vocês quiserem, algum momento de oração. Precisa orar por mim, pastor. Joga no grupo, né? A gente vai estar orando. Mas a gente estava conversando, eu e a Sheila falou assim, temos que orar por aqueles que estão enfermos. Eu não posso deixar de orar por vocês não podem deixar de ter esse momento de oração. E eu sei que Deus está cuidando de vocês, mas a gente precisa orar, tá bom? Então estenda suas mãos para cá, abençoe a vida dos seus irmãos em nome de Jesus. Eu vou orar, apresentando a vida deles e também encerrando o culto em nome de Jesus. Pai Santo, nós exaltamos o Teu nome, Deus, e reconhecemos que o Senhor é Deus na nossa vida. Não há outro Deus além do Senhor. Não há outro Senhor que nós possamos nessa noite chamar pelo nome. E a Tua palavra diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós chamamos o Teu nome, esse nome Jesus, plano perfeito, plano maravilhoso, o nome que tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. É nós que nós clamamos nessa noite, Senhor Deus, em Teu nome, em nome de Jesus. Venha com poder e autoridade na vida dos Teus filhos, trazer, ó Deus, saúde, trazer paz, trazer alegria, gozo do Teu Espírito Santo. Senhor, em especial, toma os enfermos da Tua casa em Tuas mãos. Senhor, nós lhe pedimos, pela misericórdia de Deus, que haja cura nessa noite, que haja cura na vida dos Teus filhos, e que haja, ó Deus, em nome de Jesus, mudança de diagnóstico, ó Deus, porque o Senhor diz na Tua palavra, que basta apenas uma palavra do Senhor, e toda enfermidade cessa. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Isso quer dizer, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, nós podemos ser curados. Isso quer dizer que em nome do Senhor Jesus nós somos curados. Então nessa noite abençoa os Teus filhos que aqui se encontram, abençoa os Teus filhos que estão lutando, ó Deus, com alguma enfermidade, e traga em nome de Jesus a cura. Apresentamos, Senhor, a vida deles, apresentamos a vida da diaconisa Denilda, apresentamos a vida do Jairo, Senhor, apresentamos em nome de Jesus a vida do
Vitor, Senhor. Apresentamos em nome de Jesus a vida da nossa irmã Maria de Lourdes. Apresentamos a vida do pastor Valdir, a vida da irmã Ruth. Tome em tuas mãos, abençoe, entra com providência, ó Deus, e traga cura. Abençoe os teus filhos. Cura, Pai, o corpo, a alma e o espírito nessa noite, porque certamente daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Receba todo o louvor que nós fizemos nessa noite, todo o nosso movimento, e em o nome santo de Jesus, Pai, nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana, ó Deus, na Tua presença, e que o Senhor nos leve em paz debaixo das Tuas mãos, e que em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Nós oramos, Deus, não porque merecemos, mas em o nome santo de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe você. Você pode aplaudir ao Senhor para a glória do Senhor.